De volta com o Classe Imóveis. Olha, já está em vigor a lei municipal que obriga síndicos e administradores de condomínios residenciais e comerciais a denunciarem à polícia casos de violência contra mulher, criança, adolescente e idosos que ocorram dentro dos apartamentos ou nas áreas comuns dos prédios. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Pedro Barbosa e com a cientista social Tátila Porto. Bom dia. Bom dia. Bom, doutor Pedro, vamos começar falando sobre como é que deve acontecer essas denúncias, como é que o síndico deve efetivar essa denúncia junto à polícia. Bom, Mayra, a lei número 5540, Lei Municipal de Teresina, no seu artigo 1º, ela diz que se a violência estiver acontecendo naquele momento, o síndico deve entrar em contato, né, o síndico ou o administrador do condomínio, com a autoridade policial, por telefone ou pelos aplicativos, né, de interação com a polícia. Se essa violência já tiver passado, ele deve fazer essa comunicação por escrito, num prazo de até 24 horas da data em que ele teve ciência. Os condôminos, moradores, a própria lei também no artigo 2º fala que eles, ao terem conhecimento, ao presenciarem um tipo de violência desse sentido, devem também comunicar à administração, ao síndico, para que ele tome as providências devidas. Você acredita que isso vai impactar de uma forma no aumento do número de denúncias ou vai continuar ainda aquela coisa de que não devo me meter, cada um resolve da sua vida? Como é que você acredita que isso deve ocorrer? Acredito eu que, como essa lei ela já foi regulamentada, ela pode sim aumentar os números de denúncia, né, em relação à violência doméstica. Porque num condomínio, quando uma mulher, uma criança, um idoso, um adolescente está sofrendo algum tipo de violência, não é um problema só da família, é um problema de toda a comunidade. Então, penso eu que com a regulamentação dessa lei, as denúncias podem aumentar por ter esse entendimento que obriga quem saiba da violência está fazendo a denúncia. O texto da lei fala de síndicos e administradores condominiais. A administradora de condomínios, que é a empresa que faz a gestão do empreendimento, ela deve ter um acompanhamento também? Ela vai se responsabilizar de algo ou não? São coisas diferentes. Mayra, eu vejo que a situação da violência ela é identificada naquele ambiente condominial. Da análise, da interpretação jurídica que se faz da lei, ela diz síndicos e administradores. Hoje a gente tem o papel do síndico muito mais abrangente no sentido de gestor. Hoje os síndicos estão profissionais, existe a figura do síndico profissional, que às vezes não é morador do condomínio, às vezes é um síndico profissional externo. Então, no meu entender, esse termo administradores não se reporta à administradora em si, porque ela não convive naquele dia a dia. O papel da administradora, claro, é de assessorar o gestor, que é o síndico. Então, como ela vai agir nesse sentido? O artigo 2º da lei fala que os condomínios deverão comunicar, afixar, né, nos seus murais, nos seus elevadores, a informação de que esta lei está em vigor e as obrigações que nela contém. Então, a administradora vai ajudar nesse sentido, né, de divulgar. Quando o síndico estiver numa situação de violência, ele vai poder ser assessorado pela administradora de como agir, um advogado. Tátila, você queria fazer uma colocação. Devemos, enquanto sociedade, trabalhar com a prevenção desse tipo de violência, né? A nossa sociedade fala muito em punir, né? O que fazer quando acontece uma situação de violência, como esse agressor deve ser punido. Só que antes disso, tem a questão da prevenção, da educação, que são extremamente essenciais para que se combata essa violência de gênero, né? Que vem acarretar numa violência doméstica também, numa violência contra a criança, numa violência contra o idoso. Como fazer isso sem interferir na privacidade, digamos assim, né? Sem se meter na vida do outro? Em briga de marido e mulher, havia um ditado que se dizia não se deve meter a colher. No meu entendimento, enquanto cientista social, a gente deve meter inclusive o faqueiro inteiro, se for preciso. Porque quando uma pessoa sofre violência, ela não está sofrendo apenas a violência física, patrimonial,
psicológica, impacta também no trabalho dela, impacta na convivência social daquela pessoa. Então, é um problema de fato da sociedade inteira. Não é um problema só da família, do casal, não é um problema interno, é um problema público, não é um problema privado. E aí vai muito de ensinar, né? De educar, de mostrar o que é o correto, que as pessoas têm alternativas para denunciarem. Talvez isso que, como você coloca, que seja a questão do prevenir, né? Não só do... Isso. E em relação a essa ponderação que você fez, Mayra, a privacidade, né? Ela deve ser preservada, no meu entendimento, no momento em que um condômino faz uma denúncia para o síndico, essa denúncia deve ser diretamente para o síndico, como diz a lei, para o síndico tomar as providências cabíveis. Ou então, o próprio condômino ligar para a autoridade policial. Então, nesse sentido, ele não vai estar violando a privacidade daquelas pessoas que estão convivendo dentro daquela agressão. Ele estaria, se por acaso ele veiculasse em grupos de WhatsApp, por exemplo, se ele fosse fazer aquela fofoquinha de vizinho, né, sim, contar para todo mundo, e aí sim seria uma conduta que violaria essa intimidade. A Tátila falou uma informação muito importante. A prevenção, agora, eu penso que ela também vai tomar um fôlego com essa lei, né? Porque a Tátila falou que a tendência é as denúncias aumentarem, mas eu creio que essa possibilidade, esse dever de comunicar à autoridade policial, inclusive com a possibilidade de multa de R$500 a R$5.000, ela também vai despertar aquela necessidade de educar, de prevenir esse tipo de conduta. E aí é bom a gente esclarecer que as penalidades são aplicadas não apenas para o síndico, como muitos estão pensando, né? Como é que fica isso, doutor? Na verdade, a lei fala que a penalidade é aplicada ao condomínio. A lei diz que os condomínios residenciais e comerciais deverão comunicar à autoridade policial. Como são pessoas, não são nem pessoas jurídicas, né? São entes despersonalizados, os condomínios, mas eles têm um CNPJ, eles têm uma identidade. O síndico sai, entra outro e o condomínio continua com suas obrigações. Então, o síndico ele é um representante momentâneo, através de um mandato. Então, a multa ela é para o condomínio. Então, por isso que os condôminos também têm que ter essa responsabilidade, porque caso o condomínio venha a ser multado, todos vão terminar pagando através do rateio da taxa condominial, né? Porque essa multa é para o CNPJ do condomínio e não para o síndico. Obviamente, podem existir situações em que o síndico pode cometer alguma omissão, né? E aí o condomínio venha a sofrer uma multa e os condôminos podem até questionar, pagar primeiro, né? E regressivamente, posteriormente, cobrar do síndico pela omissão dele. Mas esses são casos específicos que, inclusive, a própria lei fala no seu artigo 4º que o Poder Executivo deverá regulamentá-la. E no direito, isso aí é pormenorizar a lei, né? Então, ela tem apenas 6 artigos, salvo engano, e é muito genérica, mas o Poder Público, o Executivo, no caso, vai posteriormente publicar alguma normativa para pormenorizar essa lei, tratando de delimitar como é que vai ser o seu campo de abrangência. E a gente viu também muito engajamento nas redes sociais, com campanhas informando sobre a violência, principalmente a violência contra a mulher, que quando se fala em violência doméstica, a gente vem à mente só nisso, né? Mas a violência doméstica no modo geral, né? Isso, assim, foi muito importante para esse período de isolamento em que as mulheres ficam confinadas com seus agressores, que as pessoas estão em casa, podem perceber uma atitude diferente, né? Isso, eu acredito que foi um marco nesse período, né? Esse período de distanciamento social veio a potencializar, a mostrar o que de fato já acontecia nas residências, né? Então, é muito importante que a sociedade, em geral, busque os canais de denúncia, né? Existem várias campanhas, né, de vários órgãos do governo do estado, órgãos municipais, que incentivam essa denúncia, né? Tem os centros de referências também, que eles têm equipe multiprofissional, multidisciplinar para acompanhar essa mulher em situação de violência, né? Essa família em situação de violência. Então, é necessário que se venha a buscar esses canais, né, de atendimento, de denúncia,
nas coordenadorias do estado, dos municípios. É importante ter esses contatos e essas opções, né? Bom, então é isso. Eu queria agradecer muito a participação da Tátila Porto, cientista social, doutor Pedro Barbosa, advogado. Eu acho que a gente contribuiu muito com essa discussão que vem nesse momento tão importante. Obrigado, Mayra. Obrigado, telespectador da TV Cidade Verde, do programa Classe Móveis. Parabéns pelo programa. Obrigado, Tati. Eu aqui agradeço pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que já vem sendo feito no Classe Móveis. Obrigada. Muito obrigada.